Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, gestores municipais de assistência social aqui do estado de Santa Catarina e de mais estados brasileiros. Dar as boas-vindas aqui à Andréia, que é a presidente, né, do Congemas, que representa aí os gestores municipais de todo o Brasil, né, e que é a nossa representante da política da assistência social enquanto gestão. Cumprimentar aqui o Luan, que é o presidente do COEGEMA Santa Catarina, do nosso colegiado de gestores municipais aqui do estado. Nós, em breve, estaremos aqui na sala também com a presença do prefeito Orildo, que é presidente da FECAM, e também com a presença da Luciane Carminati, que é a deputada estadual, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS. Ela está finalizando a sessão e o prefeito está finalizando uma reunião. Então, para a gente também não se atrasar, a gente vai dando início aqui. Eu vou passar para umas boas-vindas iniciais da Andréia e do Luan, e depois a gente dá a sequência e dá início aqui ao debate, então. A ideia nossa de hoje é a gente poder conversar sobre a reafirmação da assistência social enquanto uma política pública essencial, no país, aqui no nosso estado de Santa Catarina, nos nossos municípios, nos nossos territórios, e a gente poder, então, discutir e reafirmar esse posicionamento em defesa do SUAS. Eu vou passar, então, para que a Andréia possa se apresentar e dar as boas-vindas. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer inicialmente o convite da FECAM, a pessoa da querida Janice, que tem um papel fundamental de articulação, de grande trabalho, de relevância ao longo de todo esse processo. Agradecer ao convite e dizer que é um prazer poder falar a todos os municípios, poder falar com os prefeitos, da pauta tão importante que é a assistência social. Agradeço imensamente. Então, na sequência, a gente passa para o Luan, poder também dar as boas-vindas. Luan, fica à vontade, pode se apresentar. Enfim, todos já conhecem, mas como nós temos outros gestores de outros estados, também fica bem à vontade, Luan. Boa tarde, Janice, boa tarde, Andréia, todos os gestores, colaboradores, técnicos dos SUAS, do nosso estado e de todo o Brasil que estejam nos acompanhando, falar do momento importante que é para nós, enquanto presidente do COEGEMAS, estar debatendo junto com a FECAM, que é uma das principais articuladoras da nossa política no estado, do nosso SUAS, que trabalha sempre pelo fortalecimento da nossa política, e dizer da importância desse momento a todos os secretários e trabalhadores do SUAS. É de extrema importância nós discutirmos a política de assistência social, né? Ainda mais nesse momento onde a gente passa por um momento difícil para todo o nosso estado, principalmente para a política da assistência social. Seria isso uma boa tarde de trabalho a todos nós. Então, nós dando a sequência aqui, a gente vai passar, então, nós organizamos essa tarde numa fala, né, da Andréia, então, que ela possa contextualizar essa questão da reafirmação da assistência social e também nos trazer alguns elementos importantes para o debate sobre a política pública. Na sequência, a gente vai passar para o Luan poder fazer mais algumas considerações e também trazer algumas demandas e apresentar, né, algumas demandas aqui do nosso estado e um pouco da realidade que a gente tem vivenciado junto aos municípios, para que a Andréia, enquanto representante também dos COEGEMAS, né, enquanto COEGEMAS nacional, possa também conhecer um pouco mais e acredito, né, essa aproximação importante do COEGEMAS com o COEGEMAS Santa Catarina. E aí, conforme após a fala do Luan, também nós teremos, então, a deputada Luciane aqui conosco e o prefeito, então, Orildo, para poder colaborar nesse momento. Então, nós passamos a palavra de imediato à Andréia, fica bem à vontade, a nossa ideia é fazer um debate bem
à vontade, né? Os municípios podem utilizar o chat da rede FECAM, do YouTube, para fazer as suas considerações, enfim, e a gente depois, ao final, vai fazer também, abrir para os debates e as perguntas e as dúvidas. Então, fica à vontade, Andréia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Janice. Bom, em primeiro lugar, eu quero registrar a importância desse momento, né? Eu acho que nunca a assistência social ela teve tão em pauta dentro de momentos como esse momento de pandemia. E pensar da assistência social, hoje me perguntavam, que eu acho que vocês têm acompanhado, nós articulamos no Senado, se conseguiu incluir no PL 1860, né, o PL que garante indenizações por questão de acidente ou de invalidez, melhor dizendo, ou de morte, para profissionais da saúde, vítimas de Covid, e nós conseguimos incluir profissionais da assistência social, os trabalhadores do SUS, né? Trabalhadores e trabalhadoras. Então, nesse momento também, a gente entende que é um momento ímpar de reafirmação desta política pública, que nós, os municípios, sabemos o quanto é árduo para nós reafirmarmos essa política, onde todos os dias nós temos que comprovar que somos política pública, e aí, principalmente, em face do desfinanciamento que a política sofre dos diferentes entes, tanto do Estado, dos entes estaduais, como do próprio governo federal. Recentemente, o CONGEMAS fez um debate muito interessante, uma série que a gente aproveita e convida a todos a nos acompanharem todas as terças-feiras, às 5 da tarde, às 17 horas, né, nosso diálogo. Então, a série de diálogos com o CONGEMAS, realizamos uma série que foi a discussão sobre o Pacto Federativo. E desse lugar que trata o Pacto Federativo, ele nos traz a necessidade de repensarmos, enquanto política pública, que lugar é esse que nós estamos nos reafirmando, como o tema da nossa live de hoje, né? Reafirmando a assistência social e reafirmando um lugar que, historicamente, isso é muito complicado. Nos últimos anos, nós temos, todos os anos, tido uma luta que ela é comum, que é a luta pela recomposição orçamentária. Ano passado, em reunião no colegiado, nós pegávamos o panfleto do ano anterior, que tinha feito incidência política no Senado e na Câmara, praticamente o mesmo texto do panfleto repetido no sítio. Porque não somos criativos? Não, porque, infelizmente, a história se repetiu. A história do desfinanciamento do país. Então, nós estamos falando de uma política, hoje, com uma capilaridade enorme. Nós falamos de mais de 13 mil CRAs, mais de 8 mil CREAs, de centros públicos, de serviços de convivência, e de lugares que, talvez, mais do que nunca, sejam precisados ser acompanhados. Nós estamos falando, senhores, e aí nos preocupa muito, nós estamos falando de um lugar onde essa política precisa de expansão. Se você for acompanhar o plano decenal de cada município e o plano decenal nacional, esse momento era o momento em que nós precisávamos estar avançando com realização de concurso, estávamos precisando avançar com implantação de unidades, mas nesse momento, infelizmente, tenho certeza que os gestores que estão nos ouvindo têm essa mesma preocupação que nós temos. A nossa preocupação é não fechar as portas. A nossa preocupação é manter os serviços funcionando, é garantir a folha de pagamento, é fazer com que a coisa aconteça. E para isso acontecer, o ente que tem hoje não só cofinanciado, mas sim financiado, tem sido os municípios. Nós temos tido grandes desafios, porque quando se fala do Pacto Federativo, se fala do cumprimento real da responsabilidade dos três entes. E aí, nesse momento, nós temos visto, ao longo de todo o processo, que os três entes, eu costumo sempre dizer que o único ente que não pode dizer não é o município. Nós não podemos abrir as portas das unidades de serviço, em especial, vamos pegar como exemplo a unidade de acolhimento, e convidar as pessoas que lá estão acolhidas, e que a vida dessas pessoas estão sob nossa responsabilidade, e pedir que estas se retirem até a recomposição orçamentária acontecer. Que assim que a gente tiver recurso, a gente chama de novo vocês. A gente traz para o acolhimento.
Então, desse lugar, as preocupações que a gente vem trazendo, eu quero pontuar elementos que eu entendo que são extremamente necessários para a gente trazer para a nossa agenda diária, junto com os nossos prefeitos, junto com os nossos governadores, que é a necessidade real de cofinanciamento. Ora, só para a gente lembrar, né? Eu não sei quanto a vocês, mas aqui no município, assim que nós recebemos os recursos extraordinários, começou todo mundo a perguntar o que a gente ia fazer com este dinheiro, porque no imaginário era muito dinheiro e que a gente precisava, o que a gente ia fazer, como é que a gente ia trabalhar. Vamos botar os pingos nos i, literalmente, né? Olha só, primeiro, nosso orçamento de 2020, ele foi um orçamento aprovado já com um déficit de mais ou menos 40%, chegando quase 50%. O Conselho Nacional de Assistência aprovou um orçamento para manutenção da rede que já existia, nem expansão, no valor de 2,7 bilhões. Vai para o Congresso quando o orçamento volta, porque também não teve complemento, não teve PL substitutivo do Ministério, né? O orçamento volta depois de toda a história de passar pelo governo, de ir para a Câmara, de voltar ao orçamento aprovado. Quando ele volta com 1,3. Então, no mínimo, precisa de 1,4 para chegar perto do que foi aprovado no Conselho. Beleza. Aí, o que acontece? No mês de janeiro, a gente sempre recebe recurso lá praticamente quase em março, né? Então, lá para o final de fevereiro, começam a cair as ordens de pagamento. Quando as ordens de pagamento caem para os municípios identificam o mês de janeiro 40% a menos. Por quê? Porque o governo pegou o orçamento de 1,3, dividiu por 12, porque esse é o orçamento do ano, e começou a pagar as parcelas já com déficit de 40%. Essa determinação, isso que eu estou falando, ele se deu em face da portaria, eu dei um branco, a portaria 2362, né, que é a portaria da equalização dos recursos. Essa portaria de equalização dos recursos, que foi na última CIT de fevereiro, foi colocada, apresentada para nós e foi nos ofertado montar um comitê para discutir os critérios de redução, quero deixar isso muito bem claro, os critérios de redução dos 40% dos municípios, e o CONGEMA se recusou e continua se recusando esse convite dessa forma. Não somos nós quem vamos sentar com o Ministério para dizer qual é o critério para diminuir 40%. A nossa luta, ela é clara. Nós, historicamente, entendemos, já há vários anos, que o orçamento começa o ano incompleto. Então, ao longo do ano, ele é recomposto. Então, por que eu já começo pagando 40% a menos? Então, foi pago 40% a menos. Quando foi o mês de fevereiro, nós recebemos já quase praticamente em abril, sai fevereiro, lá em abril, né? Nós recebemos fevereiro, mês cheio, completo. E aí, o mês de fevereiro, foi a última parcela que recebemos dos recursos ordinários deste ano. Então, nós precisamos entender, e aí o governo faz o volume de recursos, no anúncio grande de recursos, 2,5 bi para assistência, e que esse 2,5 bi entrou naquele extraordinário para EPI, para alimentação e para acolhimento, e nas parcelas de incremento. Foram 6 parcelas, pagas de 2 vezes, 3, nas proteções, dentro dos blocos das proteções, dos blocos da básica da especial. Beleza, o recurso extraordinário é extremamente bem-vindo. Entretanto, se nós estamos falando de que nesse momento de pandemia, nós tivemos demandas que não eram demandas comuns do nosso dia a dia, quem tem municípios maiores precisou montar unidades extras de acolhimento, precisou se reinventar serviço, trabalhar com EPIs para todos os trabalhadores de todas as áreas, enfim. Desse lugar que a gente foi se reorganizando o serviço, o recurso que entrou com o codinome de extraordinário, ele virou ordinário. Porque, ora, se eu não recebo as parcelas desde fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 parcelas em aberto, recebi 6 parcelas do exercício, parcela extraordinária. Então, qual é a necessidade real?
foi usar o extraordinário para manter os serviços abertos. Então, nós continuamos com déficit, sim, continuamos precisando de recursos, e precisando principalmente da regularização dos recursos ordinários. Então, para isso, o CONGEMAS tem feito diferentes frentes, junto ao Congresso, ao Senado, então, feito vários movimentos para que consigamos garantir a recomposição de 2020, a regularização do repasse federal, né? E também aí nós começamos a discutir uma necessidade real, que é, a partir dos recursos extraordinários, alguns serviços que são implementados, e mais para frente também, nós vamos precisar trabalhar muito no pós-pandemia. E no pós-pandemia, nós vamos precisar de mais recursos. E não podemos ficar toda vez com esse pires na mão. Então, assim, eu quero deixar registrado, nesse momento, nossos agradecimentos à Frente Nacional dos Prefeitos e à Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, por todo o apoio nas interlocuções para a garantia, né? Então, agradecer a FECAM por abrir esse espaço para falar da assistência social, é de suma importância. E aí eu quero agradecer, né, ao prefeito Orildo, né, de Major Vieira, que fez uma fala muito boa, junto ao ministro Onyx, na CNM, onde foi pontual, onde pautou e pontuou as maiores fragilidades do SUAS. Então, assim, nós estamos falando, gente, de uma rede, quando se fala de cofinanciamento, se fala de 6 parcelas, né? Para quem está fora, pode imaginar que é um volume muito grande de recursos adentrando nossas contas. Vamos lá, se eu pegar um exemplo aqui da minha capital, residência inclusiva, que é um serviço de alta complexidade, um serviço extremamente caro, e que o cofinanciamento é R$10.000, gente. R$10.000 de cofinanciamento. 6 parcelas equivale a 60 mil. Ora, desse recurso de 10 mil de cofinanciamento, aqui só a locação da casa, eu pago R$6.000. Então, assim, hoje fizemos um custo aqui em São Luís, um levantamento, e essa residência, ela custa para nós, mês, R$100.000. Então, ou seja, os outros 90, quem arca é o município. Então, desse lugar, eu quero trazer a preocupação que a gente tem muito forte com a garantia do serviço, e principalmente com a necessidade, e aí eu quero registrar e agradecer a todos que participaram e participam dos diálogos do CONGEMAS, eles têm sido, assim, fundamentais para levantarmos as discussões. Recentemente, fizemos vários diálogos, e aí, dentre eles, uma das pautas que subiu hashtag pra caramba era hashtag VoltaCity. Por quê? De fevereiro, em meio a essa pandemia, nós ficamos aí, desde março, abril, maio, sem City. Só fomos ter City no mês de junho, no dia 17 de junho. E aí teremos uma City na próxima, agora, sexta-feira, dia 10, né, no próximo dia 10. Outro elemento que eu quero trazer para a gente poder discutir e pensar, né? E lembrar, acho que é legal a gente se afirmar e reafirmar isso sempre. Eu vi algumas pessoas querem reafirmar, e eu já conversou isso com o próprio secretário executivo do Ministério, né, o ministro, que chama de ministro, né, que é o Sérgio Queiroz, com o próprio ministro Onyx. Nós, da assistência social, nunca paramos. Os serviços não pararam. Trabalhadores e trabalhadoras sempre arriscaram e arriscam suas vidas no atendimento. Nós não paramos, nós precisamos, não foi preciso de nós usar a nossa maior arma, que é a criatividade. Nós saímos reinventando. E nesse reinventar, nós saímos criando estações, centrais de comunicação telefônica, fazendo acompanhamento remoto para o grupo que fosse, fazendo atendimento com todos os EPIs naqueles que não podiam deixar de ser atendidos, mantendo os abrigos, os centros próprios no país aberto. E aí a gente comentou isso na reunião da CIT. Nem que nós quiséssemos fechar o serviço, o auxílio emergencial nos deixaria. Nós somos demandados diuturnamente a explicar para a população o auxílio emergencial. Para a população que nós atendemos e que a gente sempre soube que é vulnerável, que não tem acesso à tecnologia. Quando nós, enquanto CONGEMAS, representando os municípios, pautamos na CIT, desde a última CIT até a anterior, colocamos que não havia a menor condição
de realizar o sucateamento do INSS, tirando os postos do serviço social e trazendo a responsabilidade do INSS para a assistência social, para dentro dos CRAS, porque a nossa população não é uma população digital. O auxílio emergencial mostrou isso, escancarou para o Brasil. Não adianta chamar de ultravulneráveis, né? De ultravulneráveis, porque eles são vulneráveis. E aí eu quero, assim, para finalizar, registrando que a importância desse momento, né? A importância desse momento, a importância dessas discussões que a gente vem trazendo. Então, quando a gente vai falando do auxílio emergencial, ontem na nossa live nós fizemos uma discussão muito boa com o ex-senador Suplicy, fizemos a fala com a professora Odaís Sposati, onde discute a questão de segurança de renda com uma das políticas afiançadas pela assistência social, uma das seguranças afiançadas na assistência social, e trazer a discussão, né? A discussão da segurança de renda como uma necessidade real, uma necessidade de vida. Aqui eu sou mestre em políticas públicas, e eu fiz um estudo para o mestrado, né, para finalizar. Agora, são aqueles estudos que a gente, como trabalha na assistência, a gente entende claramente que já até imagina qual vai ser a resposta, né? E o estudo que a gente fazia era sobre o impacto do BPC na vida da população. Ora, o BPC é o maior benefício de transferência de renda do país. É o benefício que concretamente tem um impacto. E nesse benefício, gente, e aí uma coisa eu quero, fechando a minha fala, trazendo um pouquinho da transferência de renda, o benefício que tem um impacto de garantir a sobrevida. Olha o que eu estou dizendo, a sobrevida da população. Quem atende numa unidade de CRAS sabe que a população que chega para nós muito, muito empobrecida, tendo esse benefício como sua única fonte de mantê-lo vivo, e poder até ter lugar para ficar, porque a família só mantém vivo porque tem um benefício. E quando vamos pensar em todas as formas de operação pente fino, tanta coisa que a gente vem trazendo e que cada vez mais criminaliza a pobreza, criminaliza a população mais pobre. Nesse momento, quando falou-se tanto de CAD único, é que se for entender, para a grande mídia, para a população em geral, a importância do cadastro único como acesso às políticas públicas, a importância desse trabalho, que eu quero saudar a todos os cadastradores, né? A todos os companheiros que fazem com qualidade esse serviço nas unidades, que faz essa primeira escuta, trazendo dali todas as condições dessa pessoa, e por ali você pode adentrar diferentes políticas públicas. Trazer a necessidade real, quando nos foi colocado na última CIT, e agora ficou até suspenso, de fazermos um cadastro assistido, ou seja, a gente auxiliar as pessoas a preencher o auxílio emergencial, nós ponderamos uma coisa que é muito séria. Como é que nós vamos orientar alguém daquilo que a gente não faz parte? Como é que nós vamos orientar as famílias? Podemos orientar, podemos fazer o cadastro, até pensamos muito em auxiliar, entendendo a importância disso aqui. Mas que ficasse muito claro, que se conseguisse pontuar, para quê? Olha o que a gente está tratando. Para que o retorno de cobrança das pessoas não voltasse para o CRAS. Porque a gente já sabe como é no Bolsa Família, já tem até situações de violência, quando a família não consegue acessar o benefício, que ela culpa o digitador, culpa o cadastrador que está ali, quando é município pequeno, que se trata para a questão trata-se da questão política, diz que ele não foi incluso porque ele não é da base do prefeito. Então, de diferentes situações, de questões de violência, desse cotidiano que é tão complicado, nós sempre entendemos que a esteira de reivindicação e de questionamento não pode ser na assistência. Nós somos o eixo de proteção, nós asseguramos a segurança de proteção. Então, dentro desse lugar, para a gente poder ir se organizando, né, é pensar a importância, a gente entende, e também se faz uma defesa de que o auxílio emergencial se torne um processo permanente de auxílio-renda. Não estamos foi prorrogar por mais 2 meses, mas nós estamos falando de uma população que a toda hora nós estamos vendo que, pela falta de incentivo aos micro e pequenos empreendedores, ao valor mais baixo, vários serviços, várias empresas estão fechando. Logo, você aumenta o desemprego. Logo, tu tem uma população que anteriormente não era demandantária da política de assistência, que agora ela passa a ser. Assim como da saúde, como da educação.
Então, desse lugar, nós temos uma demanda enorme. Eu dizia muito, as pessoas diziam para mim, André, tu vai ter muito trabalho depois dessa pandemia. Depois nada, nós sempre tivemos muito trabalho, antes da pandemia, durante mais ainda. Eu acho que todo mundo tem vivenciado isso, né? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como nesse período, porque a gente entra num trabalho que, mesmo à distância, é um trabalho que exige da gente, e aqui a gente não pode ficar distanciado por ser política pública. Eu tenho, desde o primeiro dia, ido para trabalhar, visitado e trabalhado nas unidades, montando abrigos provisórios, ampliando atendimento. Então, tenho certeza que o que eu estou fazendo, o Brasil inteiro também está. Então, desse lugar de compromisso, é que eu quero reiterar, um momento como esse, eu quero agradecer a oportunidade, dizer da importância de termos parlamentares que discutam. Deputada, muito obrigada pela sua discussão. A Janice já nos atualizou aqui da Frente em Defesa do SUAS e de todas as articulações, da importância do seu trabalho, da importância do trabalho do presidente, do prefeito, né, Orildo. Muito obrigada por trazerem essa pauta da assistência social. Eu digo que, se a gente for perguntar, hoje avançou muito. Hoje nós conseguimos, a última conferência, ela mostrou para nós o ato da conferência realizado dentro do Congresso, com uma fila de parlamentares para se inscrever, para pautar a assistência social. Então, isso é um grande ganho. Eu falei anteriormente no Senado, onde a gente conseguiu fazer a inclusão dos trabalhadores da assistência paralela aos trabalhadores da saúde. Então, dentro desse lugar, nós precisamos se reafirmar, sim. E aí eu quero fazer um convite a todos os prefeitos, todos os gestores, né? Nós estamos aí findando uma gestão, independente dos companheiros que serão reeleitos, e dos colegas secretários que irão continuar nas gestões municipais. Nós precisamos, eu costumo dizer que fechar é fechar bem. Desculpa. E pautar assistência social em todos os lugares. Então, aproveitar o espaço que a FECAM, a pessoa da Janice, que cuidadosamente está participando de tudo, trazendo toda a discussão da assistência para os municípios, né? Então, eu quero solicitar a todos vocês. A única forma de se cumprir o Pacto Federativo é tendo os municípios organizados, é participando do COEGEMAS com o companheiro Luan, é fortalecendo as assembleias, é participando, é colocando, eu costumo dizer, agora, claro, é mais difícil ir para as ruas, eu fazer o movimento presencial dos eventos, mas eu tenho como pautar o meu parlamentar diretamente na linha da necessidade da recomposição orçamentária, adentrar o parlamentar para que, quando as falas lá no Congresso for da assistência, que ele também entenda, porque, assim, nós passamos historicamente nas pautas de campanha, e vamos ver agora quem é o prefeito, quem é o candidato a vereador, que vai pautar assistência social dentro de suas propostas. Vamos ver quem é que está entendendo que uma das maiores políticas públicas que é a assistência social, compõe o tripé da Seguridade Social, precisa estar pautada. A gente pede a todos os municípios que, nesse momento, divulguem seus serviços, tornem público, coloquem na mídia tudo que a gente está fazendo, aproveitem os espaços de comunicação, não perca as rádios, as entrevistas, deem visibilidade a esse serviço. Reafirme a assistência social enquanto política pública. É extremamente necessário. Então, mais uma vez, meus agradecimentos à FECAM. Muito obrigada, prefeito Orildo, deputada, ao querido Luan, muito obrigada a todos. A Luciana, muito obrigada a todos, né, pela cumplicidade, por estarmos juntos nesse processo. Então, a gente agradece imensamente, faz o convite que vocês possam participar das lives do Congemas, os espaços de discussão. Nós vamos organizar uma atividade especial, né, para substituir, mesmo que à distância, o nosso encontro nacional. Era o momento de estarmos nos encontros regionais, e assim não foi possível, mas entendemos que os diálogos também supriram muito o alcance de pessoas, né? Participação, de discussão, mas a gente tem muita saudade do abraço, do encontro, desse aconchego que se fortalece cada um e cada uma de nós. Eu acho que meu último evento público aí foi junto com vocês, o encontro da FNP, logo depois aí já foi decretada a pandemia, a gente já não pôde mais se reunir presencialmente, né? Então, ainda estou recarregada pela energia que trouxe aí de vocês. Então, muito obrigada a todos os municípios que nos ouvem, a todos os gestores. Muito obrigada mais uma vez, Janice, pelo convite.
e a gente se coloca, enquanto Congemas, à disposição para sempre que for necessário. Então, nós agradecemos, né, inicialmente a fala da presidente Andréia, reafirmando aqui e deixando as portas de Santa Catarina e da Federação de Municípios em conjunto com o COEGEMAS, o qual a gente tem feito um trabalho já há alguns anos de bastante integração, de bastante trabalho coletivo, conjunto, fortalecendo também todo esse trabalho dos gestores com a FECAM, que representa aqui os prefeitos, né? O prefeito Orildo está nos acompanhando, mais tarde ele vai falar aqui conosco também. Então, agradecer agora a presença também da deputada Luciane, que está aqui conosco, né, coordenadora da Frente Parlamentar. Nós vamos dando sequência aqui, e só reforçando uma fala importante da Andréia, no sentido de que a gente, nesta pandemia, nunca vivenciou uma desigualdade social tão claramente exposta nos nossos municípios, no nosso estado e no Brasil como um todo. E eu acredito que essa desigualdade social que foi desnudada, né, no Brasil como um todo, que por muitas vezes, talvez quem a via eram os trabalhadores e os usuários que a vivenciam no cotidiano, ela passa a ser observada e vivenciada por muitos outros atores, inclusive também pessoas que estão envolvidas no âmbito das políticas sociais, da sociedade como um todo, e isso eu acredito que faz também com que a assistência social, nesse momento de pandemia, ela se reafirma cada vez mais, e se reafirma não só no sentido da transferência de benefícios, né, de transferência de renda, mas principalmente também na questão de ser hoje uma rede de serviços que está à disposição dessas famílias, das famílias que já estavam no nosso atendimento e dessas novas famílias que vêm nesse contexto das vulnerabilidades vivenciadas em função da própria pandemia. Então, só para contribuir nesse sentido. Nós vamos passar para o Luan, então, nosso representante aqui dos gestores municipais de assistência, para que ele também tenha uma fala aí de uns 10 minutos, Luan, conforme a gente combinou, e aí poder também, ao final, fazer algumas considerações aqui. Fica à vontade, Luan. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar a Andréia pela excelente fala. Todos nós sabemos da lutadora que é pela nossa política de assistência por todos os SUAS, né? A nossa deputada Luciane, coordenadora da nossa frente parlamentar, que graças a essa união de várias entidades, a gente vem fazendo história durante a pandemia, né? Para que os gestores e colegas do SUAS saibam, pela primeira vez na história, conseguimos nos reunir com o nosso governador para falar de assistência social, levar as demandas dos municípios, né? O qual se comprometeu de receber tanto nós enquanto COEGEMAS, a FECAM, a própria ALESC, graças à pressão da ALESC conseguimos esta conversa e compromisso de debatermos política de assistência social em nosso estado, né? Como a gente sabe, os números não só de Santa Catarina como do Brasil vinha se defasando ano após ano, né? Então nós estávamos num período de desfinanciamento quando essa pandemia nos atingiu em cheio, né? Para ajudar ainda, nós tivemos a troca de ministro, né? E isso é uma fala que eu faço sempre, que eu nunca vi o nosso ministro Onyx agradecer aos profissionais do SUAS, nem sequer citar os profissionais de CRAS, de CREAS, que nesse momento de pandemia, sem dúvida nenhuma, foi quem atendeu o menos desfavorecido. Porque o morador de rua,
ele não tem um WhatsApp, ele não tem um celular. E quando tem, não tem crédito, não tem documento para preencher um auxílio emergencial. E quem fez todo esse trabalho, desde já agradeço novamente, foram os nossos profissionais do SUAS, né? Que nunca mediram esforços para ajudar a população mais vulnerável, né? Então, quando a gente fala em política pública, é uma bandeira que todos nós do Sul levantamos e brigamos há vários anos, mas esta briga vinha perdendo força devido à troca, às vezes, de gestão, que muda de ideia. Quando a ideia do gestor é que não, que isso é para vagabundo, é para desocupado, isso nos deixa muito triste, porque nós sabemos o quanto os nossos usuários queriam estar ajudando, trabalhando pelo seu sustento. Mas por várias condições alheias, isso não é possível, né? Então, é de extrema importância o debate da assistência social, principalmente em nosso estado, tá? Porque quando o estado nos apresentou um orçamento de 17 milhões para um ano de cofinanciamento, a gente não cruzou os braços e bateu palma e disse, isso vamos aceitar. A gente correu atrás, e por isso temos que agradecer mais uma vez a Luciane, a Lesc, a FECAM, que sempre nos auxiliou em nossas demandas, né? Mas fiquei muito feliz em o governador já nos sinalizar um próximo encontro. Isso é de extrema importância. Vejo que o nosso prefeito Orildo também está conosco. Também devo lhe parabenizar pela sua fala junto ao governador, né? A sua fala junto ao ministro Onyx, que já foi parabenizado pelo André, prefeito, e também estou lhe parabenizando, porque é justamente isso que a gente precisa. Porque se o prefeito conhecer o que é o SUAS, o que é assistência social e o quanto ele pode ajudar brigando junto com nós pela assistência social, porque isso, hoje, quem mantém assistência social em todos os municípios é o prefeito. É o prefeito, porque o dinheiro que vem do Estado dá para pagar um assistente social. O que vem da União não é diferente. A diferença é que do Estado ainda nós temos que escolher se vamos pagar o profissional do CRAS, do CREAS ou o benefício eventual. Então, isso é a nossa bandeira enquanto CONGEMA. Isso é a nossa bandeira. Lutar por o financiamento de todas as proteções, tá? É de extrema importância, prefeito Orildo, a aproximação de nós, enquanto COGEMAS, com a FECAM e com os prefeitos, principalmente. Porque tenho certeza que a hora que o prefeito souber de que o valor que ele está recebendo do Estado dá de pagar um profissional e que 90% do recurso alocado na assistência vem de recursos próprios, ele vai mudar a sua opinião, porque tenho certeza que o prefeito sabe qual é o trabalho que a assistência faz e sabe da importância, mas nós precisamos levar isso
em pauta como demanda junto aos governadores, ao presidente, ao ministro, né, para garantir uma maior autonomia para a nossa política. Hoje, realmente, se não tivesse esses recursos extraordinários, que como já colocou a Andréia, que de extraordinários viraram ordinários, porque o que era o regular não está vindo, então esse apenas está cobrindo uma lacuna da União, né? Eles vão nos ajudar muito, muito, colocando sempre a pauta da assistência social em reuniões com a CNM. Isso é de extrema importância para nós. Então, seria isso que eu teria para colocar, Janice. Agradecer mais uma vez o espaço, a parceria com a FECAM, dizer que o COGEMA, sim, sempre será parceiro, seja da FECAM, seja do comitê, e de todo mundo que queira nos ajudar a fortalecer a nossa política de assistência social. Muito bem, Luan, a gente agradece a sua fala. Então, o Luan representa aqui os secretários, os gestores municipais do estado de Santa Catarina. A gente está agora com a presença também do prefeito Orildo, presidente da FECAM, prefeito de Major Vieira. É bem importante, né, a FECAM fortalecer esse trabalho, tanto da federação, que representa os municípios, quanto os colegiados, né, estaduais, que representam também os gestores municipais, até para que a nossa bandeira ela seja uma bandeira de luta municipalista, né, sempre em defesa também dos municípios naquilo que for a sua necessidade. Nós estamos com a presença da Andréia, prefeito Orildo, a Andréia, presidente do CONGEMAS, do nosso Colegiado Nacional de Gestores. Eu acredito que o senhor esteve naquele evento da CNM, ela estava também, ela fez uma fala, né? E com a deputada Luciane, que está aqui conosco também, que acabou, né, saiu há pouco de uma sessão aí na Assembleia. Então, ela já fez a fala. Eu não sei se a gente volta... eu vou passar para o prefeito Orildo, presidente da FECAM, quem sabe fazer agora a fala, ou a gente passa primeiro para a deputada Luciane. Faltam os dois falarem, enfim. Não sei se o prefeito Orildo está com outro compromisso também agora, quem sabe a gente passa... Não? Então, eu vou passar para a deputada Luciana, se o senhor não se importa, para a deputada Luciane, e aí, após a fala dela, a gente finaliza com o senhor e com a Andréia novamente, pode ser? Então, Luciane, fica à vontade. Eu quero cumprimentar o prefeito e já agradecer pela gentileza. Muito obrigada, prefeito Orildo. Cumprimentar a Janice, que é uma brilhante profissional, competentíssima. Acredito que a FECAM tem que ter orgulho de ter profissionais assim, prefeito, agarrar bem, porque eu vejo sempre a Janice há anos batalhando pelas causas municipalistas, né? Sobretudo na área social. Cumprimentar o Luan, que representa muito bem o conselho, né? Os secretários de assistência social que estão enfrentando um grande desafio, né? Não só o desafio de ver crescer também as necessidades da nossa população mais vulnerável, mas também se desdobrar em 1000 para dar conta com o que se tem, né? E o Luan falou muito bem aqui do quanto os municípios têm tido que dar conta meio que sozinhos, né, da política da assistência social. Cumprimentar a Andréia, agradecer também por toda a menção e o trabalho que tem feito. E eu quero, em primeiro lugar aqui, dizer como coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, falar aqui para todos que estão acompanhando qual é o meu lugar de fala, né? Meu lugar de fala é no Parlamento Catarinense, onde nós aprovamos leis, nós fiscalizamos a execução das ações do governo, nós denunciamos, nós provocamos o Estado para que ele esteja presente e nós articulamos forças no sentido de mobilizar o Parlamento Catarinense e o próprio Poder Executivo.
Então, como já foi mencionado aqui, uma das lutas que nós temos feito é, com certeza, sobre o financiamento, porque não existe política pública se nós não tivermos financiamento, né? Só doação, missão, isso já era coisa do passado, né? Na medida em que a República cria a figura do Estado brasileiro, ela está dizendo que esse Estado precisa chegar na população, né? Na população do município. E aí é que eu quero entrar com esse diálogo, né? Quando a gente discute o financiamento, a gente discute o financiamento da assistência social, mas aqui está imbuído também o fortalecimento da política da assistência social, que pressupõe também a política de saúde e seguridade, né? Ou seja, quando nós temos uma reforma da Previdência que coloca os trabalhadores numa condição ainda mais precária e tendo menos direitos do ponto de vista da seguridade social, esse sujeito vai bater aonde? Vai bater na assistência social, né? Vai bater lá no CRAS, no CRES, na procura por emprego, por mais benefícios, por complemento de renda, por condições dignas de vida. Então, eu falo isso primeiro para dizer que as políticas, elas se cruzam, elas não se dão de forma estanque. Quando nós temos a votação da Emenda Constitucional 95, que limitou investimentos nas políticas públicas, isso afeta todos, né? Vai afetar o SUS, vai afetar o SUAS, vai afetar a educação, vai afetar a política de moradia, né? Tá aí os nossos prefeitos, eu não sei como é que dão conta de tantas áreas irregulares e como que responde uma política de moradia nesse sentido, né? Porque acaba também batendo na porta do prefeito. Então, o primeiro destaque eu quero fazer é isso, é compreender a importância que tem a política da assistência social, mas o Estado como um todo forte, né? Quando eu falo forte, eu falo presente na vida das pessoas que precisam dele. Talvez o dono de uma grande empresa exportadora não tenha necessidade do Estado, mas é aí que a gente se engana, né? Quando a gente analisa quem é que mais tem direito ao Estado brasileiro, é o contrário. Não é o povo que mais precisa, é o povo que menos precisa. E aí eu quero trazer aqui uma outra informação. Não sei se vocês sabem, mas em São Paulo está para acontecer agora uma CPI. Está em discussão a CPI com relação aos benefícios fiscais, né? Em São Paulo, nós temos 115 bilhões de benefícios fiscais em 10 anos. Aqui em Santa Catarina, nós temos uma média de 1/4 dos benefícios fiscais a cada ano destinados a setores econômicos. Eu não estou dizendo que os setores não são importantes, eu estou dizendo que a gente precisa fazer uma reflexão maior de quem é que está pagando essa conta, ou seja, o Estado abre mão de incremento de receita para que se gere emprego. Mas qual é o custo da geração desse emprego? Não é? Qual é o custo? Esse é um ponto. O outro ponto que eu quero trazer, se fala muito que o Brasil tem uma carga tributária alta. É verdade, 36% do PIB hoje é de carga tributária. Mas se veja que em 1990 nós tínhamos 17% do PIB de carga tributária. E o que aconteceu com o Brasil? De 1990 para cá, nós mais do que dobramos a carga tributária e o Brasil continua sendo um país dos maiores concentradores de renda. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos pagando mais imposto e esse dinheiro não está sendo distribuído para a população. Alguma coisa está errada, a gente precisa discutir isso também. E aí, quem é que paga esse imposto? Quando eu vejo gestores, governadores, até prefeitos, dizendo que não aguenta mais dar auxílio, espera aí, vamos devagar, porque veja bem, o povo, na sua essência, é quem mais paga imposto. Olha aqui um dado que eu acho que é bem importante, 65,58% da tributação brasileira se dá sobre consumo e salário. Então, vamos pegar a população de rua. A população de rua está nesse 65% aqui. Consome uma garrafa de água ou uma comida, um alimento, está pagando imposto, certo? Agora, o patrimônio e o capital é apenas 16%. Então, esse auxílio emergencial que hoje está chegando
para a população trabalhadora não é esmola, não, é direito. E aqui eu quero reafirmar a fala da Andréia. Nós deveríamos ter, no Brasil, e já se discute isso, o próprio Papa Francisco levantou esse debate, de uma renda universal, né? De uma renda universal. Por quê? Porque como é que você tem um crescimento da carga tributária, você tem o povo pagando mais imposto, e na hora que o povo mais precisa, como na pandemia, é tido como esmola, e aí o presidente tem que aceitar pagar, fica negociando quantas parcelas, né? Eu estou fazendo essa reflexão porque ela é muito profunda, ela é para além dos benefícios que a nossa população recebe. Então, eu quero dizer com isso, para mim terminar também, eu acho que a pandemia ela não cria a desigualdade. Basta a gente olhar aqui, né, que nós somos um país concentrador de renda historicamente. Mas na pandemia, como falou a Janice, ela aparece de um jeito nunca visto, né? Eu imagino aqui para o prefeito Orildo, quantas pessoas estão abordando ele na rua e pedindo alimento, moradia, não consegue pagar aluguel, agora alguém da família também está desempregado, né? E o filho que precisa do notebook e a mãe não tem dinheiro para comprar um notebook, né? Então, veja, a pandemia, ela escancara, ela coloca mais gente, né, numa condição de desemprego, mas ela escancara a desigualdade, né, existente em nosso país. Por isso que a assistência social ela tem que também provocar esse desequilíbrio do ponto de vista da pirâmide social. Ela tem que fazer o debate, ou seja, por que a gente tem que se conformar, né, Luan, com migalhas para financiar a política social? Por quê? Né? Por quê? Quer dizer, se 25% do orçamento vai para grandes empresas, que isso vira lucro e vira mais-valia, não para o trabalhador, mas para o sócio proprietário, por que o trabalhador que está desempregado não tem direito à parte, né, daquilo que é produzido historicamente? Então, eu acho que esse é um grande debate que a gente tem que continuar fazendo. Janice, eu quero terminar parabenizando aqui toda a iniciativa que vocês tiveram de nós criarmos em Santa Catarina o Comitê Covid SUAS, que agrega toda a sociedade civil, porque eu entendo que assistência social não pode existir somente como uma política do ponto de vista do gerenciamento de alguém que está na ponta da mesa. Ou seja, a gente precisa respeitar as instâncias de decisão, a gente precisa construir com os profissionais, a gente precisa envolver a sociedade, porque se a gente envolve, constrói, delibera sobre todas as políticas com participação efetiva, eu não tenho dúvida que o resultado é melhor, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que a assistência social tenha essa condição de uma política pública de Estado. É isso que a gente quer, e é por isso a Frente Parlamentar existe. Vamos continuar brigando por recursos, né? Até que a gente chegue em 1%, e quando nós chegar em 1%, nós vamos lutar por 2%, por 3%, aí a gente vai indo, né? Não vamos parar, porque nós sabemos a importância que tem, né, essas políticas de fortalecimento das famílias, das pessoas, né, dos indivíduos. Então, eu agradeço a oportunidade e estamos aí na luta. Parabéns pela iniciativa. Então, agradecemos a fala da deputada Luciane, né? Há alguns anos a gente constituiu aqui em Santa Catarina a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, envolvendo várias representações, né? Aqui, só no comitê, hoje, nós temos 14, né, instituições que fazem parte, fóruns, representação das categorias profissionais, a Universidade Federal, a FECAM, o COEGEMAS. Então, assim, tentando fortalecer o coletivo, né? Porque essa luta ela não pode ser individual, ela precisa ser cada vez mais coletiva também. Eu vou, nesse momento, então, passar a palavra ao nosso presidente da FECAM, o prefeito Orildo, do município de Major Vieira, e aí ele fica à vontade também para fazer as suas considerações. Ele teve uma oportunidade aí de participar de um debate junto à CNM sobre assistência, com o ministro, depois esteve num outro momento também
participando de outros momentos conosco na assistência, e tem toda uma experiência que é pisar, né, lá no município onde atende diretamente essa população pela assistência social. Então, fique à vontade, após a sua fala, a gente volta à fala da Andréia do Congenes. Feliz em estar aqui, podendo agradecer a oportunidade que Deus me dá de estar podendo cumprimentar a Andréia. Congemas não poderia estar em melhores mãos. Sabe, meu carinho, o meu reconhecimento e o meu respeito pelo trabalho que você tem feito, né, por todos nós, no Brasil inteiro, né, nós. E nós, especialmente em Santa Catarina, somos gratos, muito gratos, né, pelo seu trabalho. É um aprendizado toda vez que a gente tem oportunidade de ouvir a tua fala. Tá? Então, muito obrigado por você estar conosco neste momento. Muito obrigado. A FECAM agradece em nome de todos os gestores e gestoras de Santa Catarina. Deputada Luciana, você não está aí por acaso. Você é merecedora desta cadeira que tu ocupa aí, em defesa de tudo que tu defende, além da área social. Mas, principalmente, a área social, esse trabalho que tu faz é maravilhoso e é reconhecido por toda a nossa gente catarinense, nosso povo catarinense. Luan, meu querido, obrigado pela tua fala, pelo teu reconhecimento, e em nome da tua pessoa, eu saúdo a todos os secretários e secretárias da área social que nos prestigiam neste encontro, nesse momento, nesse debate importante, né? Para a vida dos catarinenses e de todos os brasileiros. A Janice é o nosso pilar dentro da FECAM, na área social, um pilar muito forte e que nós temos procurado, na medida do possível, fortalecer cada vez mais. Quero cumprimentar a todas as assistentes sociais do Estado de Santa Catarina e dizer que nós, quanto FECAM, e enquanto eu tiver a oportunidade, nesse curto mandato, de estar à frente da federação, nós estaremos fazendo um trabalho voltado à área social, porque entendo e aprendi nesses 5 mandatos que Deus me deu a oportunidade de estar à frente do meu município, que nós temos 3 pilares fundamentais para desenvolver o município, né? Educação, porque ninguém é assistente social sem passar por uma área, por uma sala de aula. Saúde, porque se não temos saúde, não conseguimos chegar até a sala de aula. E o bem-estar social do ser humano, que é a coisa mais importante. É você estar bem socialmente, bem-estar social. Então, eu tenho muita consideração por todas as assistentes sociais do Estado de Santa Catarina. Lá em 92, quero contar essa historinha bem rapidinha para não tomar o tempo de ninguém. Em 92, quando eu assumi o município de Major Vieira, não existia assistente social no município. Não se fazia o social do município. Às vezes, as primeiras damas, com as suas boas vontades, voluntariamente, se doavam em fazer algum trabalho nesta área. Foi quando nós contratamos a primeira assistente social no ano de 92 para o município de Major Vieira. Não quero mentir, mas me parece que agora nós temos 5 assistentes social. E acho que até temos pouco assistente social, né? Eu sou um sujeito meio exagerado nas coisas, mas eu acho que temos pouco. Mas estas 5 fazem um trabalho maravilhoso, grandioso, junto com a secretária do Bem-Estar Social, junto com a direção e com toda a estrutura de técnicos do CRAS, com o trabalho que é feito no SUAS, e a isso a nossa deputada Luciana Carminati é uma professora, né, e está realmente nos representando muito bem, no CREAS, enfim, em todas as áreas que envolvam a área social, né? Então,
deputada, você fez uma fala muito importante. Eu estou acompanhando há tempo, minha fotografia não estava aí na telinha, mas eu estou há algum tempo acompanhando, já desde o início, né, os trabalhos de vocês nesta tarde. Eu estava numa outra situação, com uma outra grande guerreira, que eu não poderia deixar de citar o nome aqui, uma catarinense maravilhosa, né? Outra deputada federal, Carmen Zanotto, e nós tratando dos credenciamentos das UTIs que nós necessitamos, porque estamos entrando numa situação de colapso aqui em Santa Catarina, na questão de UTI e na falta de respiradores, né? E algumas situações caóticas que nós temos agora com o crescimento da pandemia em nosso estado, né? Precisa, às vezes, acontecer uma tragédia, como está acontecendo com a questão da pandemia, e agora, Andréia, com este vendaval, né, esse ciclone que passou pelo nosso estado, atingindo 204 municípios. Algum município foi devastador, situação caótica. E aí você vê o trabalho, o valoroso trabalho da área social. São as primeiras e primeiros a chegar e os últimos a sair, em todas as áreas. Seja na cobertura da casa que o vento levou, na queda da casa toda, como aconteceu em alguns municípios que foram arrasados, seja dentro dos hospitais que estão sem cobertura até agora, por falta de estrutura, um tanto da nossa Defesa Civil do Estado, um tanto de responsabilidade do governo e um tanto de responsabilidade nossa. Vamos fazer aqui as nossas meias-culpas também, né? Nós temos que ser realistas e não podemos nunca tapar o sol com a peneira. Então, a gente tem que valorizar muito meus colegas prefeitos e prefeitas que tenham, talvez, a oportunidade de estar nos acompanhando neste momento, mas me dirijo especialmente às assistentes sociais e secretários do Bem-Estar Social para cumprimentá-las pelo trabalho que vocês fazem em todos os municípios de Santa Catarina e por todo este Brasil, né? E o que a Andréia colocou, ela tem toda a razão, né? Vocês têm que se valorizarem. Vocês têm que, em todas as oportunidades, colocarem com veemência a importância que tem a área social nos municípios, mas muito especialmente nos pequenos municípios, né? Nos pequenos municípios, aonde vocês conhecem a realidade nua e crua de cada família. Temos muito que avançar ainda, Temos muitos convencimentos, como a Andréia bem colocou, a ser feito, e a deputada Luciana também colocou, e o Luan colocou, mas com muita propriedade, a questão do que recebemos e do que gastamos. Nós temos consciência disso, Luan, nós temos consciência disso. Mas também temos a consciência de que não é desperdício nenhum o trabalho que é feito na área social e os custos que os municípios têm na área social. Há um sentimento muito grande, claro, na falta de investimento do governo federal, e eu tive a oportunidade de, pela manhã, hoje, Andréia, entrar em contato com o Ministério da Cidadania, porque eu via nas reportagens ontem que só no calote do auxílio emergencial a União vai estar recebendo aí em torno de 150 a 200 milhões de retorno. Já está recebendo de volta. Então, eu queria falar com o ministro Onyx para que usasse esse dinheiro para colocar as parcelas que nós temos atrasada antes, durante e pós-pandemia, seja do CRAS, do CREAS, do SUAS, em todos o que é constitucional. O que é constitucional nós temos querendo, né? Não temos nem pedindo para ele, neste momento, que atualize, após 15 anos, os repasses para essas entidades. Não temos nem pedindo, só temos pedindo, querendo que ele pague o que realmente
está atrasado para que dê condições que nós possa fazer, junto com as nossas equipes aqui na ponta, porque é na ponta que o povo sofre, né? Que pague essas parcelas e que esse recurso, que mesmo sendo pequenininho, vai ser de grande valia e de grande ajuda nesse momento, muito especialmente para o estado de Santa Catarina, que vive aí nesses 204 municípios, o estado de calamidade pública decretado pelo governo do estado, e os municípios também estão acompanhando o mesmo decreto, né? Então, nós temos que avançar muito, nós temos que convencer a promotoria pública, certo? Que nós temos casas de abrigo, né, nos nossos municípios, e somos obrigados a contratar por valor de 4, 5 mil reais por criança, né, por determinação do Ministério Público em outros locais. Se promotores públicos estão nos acompanhando nesse momento, e eu acredito que estão, né, que isso aqui não é uma crítica, é uma constatação. Nós temos que valorizar muito o que nós temos em casa, porque nós temos perto do problema. E o nariz do prefeito está muito perto do dedo do povo, né? E que o povo se dirige sempre ao município, mesmo quando a responsabilidade é do Estado, deputada Luciana, ou a responsabilidade é federal, Andréia. Ou as pessoas se dirigem ao prefeito pelo conhecimento que tem, é na porta da igreja, é na esquina, é no caminhar, né, para ganhar um pouco de saúde, né, ou para respirar um ar mais puro. A população está te cobrando, não tem hora para essa cobrança acontecer. Então, nós temos que avançar. A área social tem que avançar na questão da família acolhedora, né? No momento que nós vivemos de desemprego no país e de grandes dificuldades para desempregados, muitas famílias de excelente qualidade, famílias de boa convivência, poderiam ser uma família acolhedora, ganhando aí até R$ 1.500 para acolher uma criança e ela viver em família, e ao mesmo tempo esta família estar se sustentando. E nós estarmos junto desta criança, ao invés de ela estar num lar, num abrigo, a 80, 100 quilômetros de distância, né? Que só gera uma logística cara, dificultosa e cria uma revolta na própria criança, o fato de estar num local totalmente desconhecido, aonde não é o seu habitat. Então, nós temos que avançar em várias áreas. Mas quem sou eu para estar discutindo ou querendo fazer indicações para técnicos tão capacitados e gabaritados como nós temos nesse encontro e neste momento? Então, quero saudar e cumprimentar a todos, parabenizar, Janice, pelo teu trabalho. Quero aqui que você reconheça e receba o nosso carinho e o nosso respeito, quanto presidente da FECAM, quanto prefeito Urildo e quanto pai de família, avô, ser humano. Você receba sempre o nosso carinho, o nosso respeito. E com esta saudação a Janice, eu fico aqui acompanhando o trabalho de vocês, né, com muita alegria. Contem comigo. Se precisar ir a Brasília, não tem pandemia, não tem chuva, não tem granizo. Vamos a Brasília, vamos enfrentar aquilo que temos que enfrentar para melhoria, certo? Né, para o reconhecimento desse trabalho gigantesco que faz esse exército de assistentes sociais e pessoas dedicadas a esse trabalho tão lindo, né? Como é o caso da Andréia, o caso da deputada Luciana Carminati e tantos outros, o Luan, como é seu trabalho e como é o trabalho de todo o pessoal da área em todos os municípios e em todos os estados do nosso país. Gente, meu carinho, meu abraço e meu respeito a todos vocês. Conte comigo.
Obrigada, prefeito Orildo. Eu acredito que a gente passa de imediato para a Andréia fazer algumas considerações, que ela havia feito um cumprimento inicial. Pode ser, Andréia? Pode sim. Bom, em primeiro lugar, prefeito e deputada Luciane, muito obrigada pelas referências trazidas. E aí eu quero registrar a importância, né, de ter vocês dois nesse momento. O companheiro Luan é um companheiro de longas trajetórias, a gente sabe da importância do colegiado, mas eu queria dizer que para nós é um momento de muita riqueza poder ver um parlamentar ter na ponta da língua, como a gente costuma dizer, os SUAS, trazer os SUAS com propriedade, trazer com responsabilidade. E aí, deputada, concordo plenamente quando a senhora traz a necessidade, né, de se entender que renda e que transferência de renda não é um favor. Ninguém está fazendo favor nenhum. Está devolvendo um pouco à população que mais contribui daquilo que ela precisa. A gente precisa entender, nesse país só se vai crescer alguma coisa, não se pode crescer nada sem sobrepondo como se sobrepõe até hoje, economia sobre processo social. E aí, mais ainda, nesse momento de pandemia, nós ficamos vivenciando uma dicotomia. Parece que a gente tinha o público que diz, fica em casa, que é proteger a população que não quer trabalhar, e o público que diz, vão para a rua, porque a vida de trabalho não pode parar, né? E desse lugar, a gente volta a entender, a senhora foi muito feliz com suas colocações, né, trazendo que lugar essa população passa a ocupar e como ela passa a demandar da política de assistência social. Como o prefeito Orildo muito bem colocou isso também com muita propriedade na reunião na CNM para o ministro Onyx, isso para nós nos alegra muito, porque os gestores precisam ter essa pauta. Primeiro, o senhor fez um resgate muito interessante, onde o senhor traz, historicamente, esse trabalho era trazido pela caridade das primeiras damas, e era isso mesmo. Você não tinha instituição de políticas públicas, você não tinha enquanto uma relação de direito. E numa relação de direito, né, a cobrança maior, de fato, sempre recai no município, porque no município onde as pessoas vivem, é aqui que elas encontram essas pessoas, né? É aqui que eu digo que todo mundo aqui no município, não sei por onde está meu telefone, olha que eu moro numa metrópole, né? São Luís é metrópole, nesse momento de pandemia, o que eu recebi, ligação, de mensagem, da população, nos cobrando, nos perguntando, querendo informação, e como o senhor diz, né, a cobrança está muito perto do gestor. Então, eu muito feliz quando o senhor fala de família acolhedora, quando traz a importância de CRAS e de CREAS, né? Para nós se configura como um grande avanço tê-lo, né? Já dentro do SUAS, trazendo como propriedade essa fala. Isso enriquece muito para a gente, fortalece. Eu queria pedir o seu apoio junto à CNM, né, para levar essa pauta sempre, para tratar adiante. Nós tivemos a discussão, recebemos recursos extraordinários, e aí que eu quero lembrar muito isso, que de extraordinário não tem nada, porque se eu estou há 4 meses atrasada e eu paguei 6 parcelas, eu teria, teoricamente, só 2 parcelas de extraordinário. Não tem nada de extraordinário. No meio de uma pandemia, os custos são muito maiores, né? Todo o trabalho é muito maior, e dentro desse lugar, o senhor acabou de lembrar muito bem, né? A região sul acaba de sofrer com mais um fenômeno da natureza, que foi o ciclone. Os municípios mal se recuperaram quando adentrou a pandemia das enchentes. Então, desse lugar, essas demandas, elas recaem sobre os municípios, sim. E aí eu concordo com o senhor plenamente. A nossa equipe, a equipe da assistência social, é a primeira equipe a adentrar a todo local. Então, eu não admito, não permito ninguém dizer que a gente estava parado e o SUAS parou. Nós talvez precisemos fechar, e aqui em São Luís foi assim, precisei fechar a unidade física e abrir uma central de atendimento por telefone, porque eu estou falando de um lugar de transmissão comunitária. Houve momentos aqui no meu estado, mais precisamente aqui em São Luís, estamos tendo 30, quase 40 óbitos diários. Olha o que a gente está falando. Quase 40 pessoas morrendo por dia. A nossa demanda de auxílio funeral, que eu quero registrar, que eu esqueci de colocar isso anteriormente, aqui era 5 urnas por dia, em média. 5 urnas a R$2.000. Nós gastávamos 10 mil todos os dias para atender auxílio funeral. E aí, quando a gente vai trazer isso em São Luís, que tem acesso de estrada, que o caixão tem estrada,
o trajeto para chegar até os caixões aqui são pelas estradas, me corrigindo a fala. Se eu pegar a região Amazônia, vocês acompanharam a tristeza que Manaus foi, a fila no cemitério, os caixões enterrados em valas. Manaus, uma urna funerária chegava a R$ 4.000. E aí a gente está falando dos municípios pequenos, que não tem FPM suficiente, que o senhor sabe muito bem, prefeito, né? Os fundos e as transferências, elas não caíram, elas despencaram. Os municípios estão sem renda, os municípios estão dependendo das transferências federais, desse apoio que saiu agora, que ainda saiu de forma equivocada, saiu maior para os estados, para os municípios, um dos maiores gastos são nossos, né? Então, assim, eu quero parabenizar, agradecer muito. A fala do Luan também foi muito rica de elementos, de propriedade, de trazer para nós essa vivência desse trabalho, Luan, um especial de municípios pequenos. Então, também eu quero endossar o corpo, prefeito, daqueles que reconhecem e que agradecem o trabalho da companheira Janice, que está presente com a gente em todo lugar, que está junto com o colegiado, que todas as reuniões ela está participando, buscando informação mais atualizada, para poder passar para os municípios, para poder fortalecer a política de assistência social em Santa Catarina. Então, assim, muito obrigada a todos vocês, né? Muito obrigada, prefeito, mais uma vez, que a gente consiga provocar. Aí, quem sabe, eu já tinha pedido ao senhor presidente da CNM, né? O senhor pode nos ajudar. Nós estamos pedindo uma reunião com o ministro, com Gemas, que quer ser recebido pelo ministro Onyx. Nós não conseguimos dispor uma terra, né? Mas nós queremos, da mesma forma como a gente está conversando numa live, trazendo as dificuldades, a gente quer pontuar para o ministro, que não tem muita vivência na assistência, que nunca nos acompanhou, um pouco dessa, tentar dizer, olha, nós precisamos disso, isso aqui é interessante, mas podemos melhorar. Nós estamos num momento que precisamos somar esforços. Nós não estamos vestindo uma camisa partidária, nós queremos, um colegiado é pluripartidário, e a gente precisa, nesse momento, garantir que essa política chegue a quem mais precisa. A deputada Luciane colocou uma coisa que é muito rica. Né? Nós estamos trabalhando da valorização da vida. Nós estamos dizendo para o Brasil inteiro, nós estamos lutando para garantir o maior sistema de proteção social da América Latina. Então, a gente precisa garantir que essa política aconteça e que chegue. Nós não podemos retroceder, não podemos voltar quando a população sequer tinha direito a tudo isso. Né? Então, muito obrigada. Vou parar aqui, porque se me deixar, Janice, me ligar, eu vou embora a noite inteira falando, né? Vou-me embora, não tem quem mande sinal daí que eu escute, né? Então, assim, não está pertinho de me passar o papel, eu vou silenciar, eu vou agradecer muito, né, essa oportunidade, se tem alguma coisa mais para a gente responder, mas a gente se coloca à disposição. Muito obrigada. Eu queria fazer, antes que a Andréia saísse, dizer, Andréia, que o teu pedido de audiência já vai ser formalizado pela CNM amanhã. Maravilha! Amanhã. Você só me disse, eles só vão determinar se vai ser presencial ou vai ser online. Mas o teu pedido, tenho certeza que não vai demorar mais de que uma semana para ser concedido. Tá? Perfeito. Abraço, vou avisar o Brasil que a CNM interdiz nesse protocolo. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Então, considerando o nosso horário, né, já são 6 horas da tarde, a gente começou às 4h30. Eu acredito que a gente vai encerrando por aqui esse debate. Eu quero só sinalizar 2 questões bem rapidinhas. Uma delas é agradecer imensamente aqui em nome, então, assim, há mais de 12 anos nós temos aqui no estado de Santa Catarina, e nós temos uma colega na região da Mal, que é a Neuzinha, que há mais de 30 anos trabalha na área das políticas públicas nas associações de municípios. Então, a FECAM fez 40 anos essa semana, e nós temos a presença das políticas públicas há 30 anos já nas associações de municípios. Então, eu estou há 12 na FECAM, mas a gente tem feito um trabalho muito articulado com o COEGEMAS, desde a época dos presidentes anteriores, e agora com o Luan continua essa parceria. A gente tem acompanhado todos os debates também do COEGEMAS. Vamos ter 2 debates importantes na semana que vem. Um deles no dia 16, sobre a questão da população em situação de rua, em função de todas as situações que têm aparecido aqui no estado de Santa Catarina, em outros estados brasileiros. Então, a gente vai tentar desmistificar
e debater um pouco esse assunto, porque tem batido na porta de todos os municípios, né, de como trabalhar com a questão da população em situação de rua. Tivemos vários abrigos que foram constituídos e ampliados nesse período da pandemia. E no dia 17, até foi uma provocação, vamos dizer assim, né, da própria diretoria executiva da FECAM, que a gente pudesse também, e do nosso colegiado de assistência social do Estado, que a gente pudesse dar um pouquinho de visibilidade para as atividades e ações que a assistência social está fazendo, reorganizando nesse momento da pandemia. E que isso venha ao encontro do que a Andrea falou. Nós não podemos aceitar que as pessoas digam que a assistência social está fechada ou que ela não está, né, atuando, enfim. Nós estamos atuando, nós temos experiências super exitosas em Santa Catarina de serviços que se reorganizaram, né? Um deles é a experiência de Major Vieira, né? Na questão do PAIF, do serviço de convivência, do município de Lages, na questão da população em situação de rua, do município de São Lutero, do município lá de Rodeio, também Ascurra e Apiúna, na questão da família acolhedora. Eles continuaram fazendo todos os atendimentos de forma reorganizada com as famílias acolhedoras. Então, no dia 17, a gente vai fazer uma socialização, uma apresentação dessas experiências. E aí eu quero aqui, em nome, então, do nosso colegiado estadual da assistência social, representado pelas 21 associações de municípios, onde nós temos vários colegas nesse colegiado, então todo esse trabalho que a gente faz não é meu sozinha, né, enquanto técnica da FECAM, é de todo um coletivo, é de todo um grupo de mulheres e homens, né, porque nós temos o Lauro, que é nosso assistente social, também assessor em políticas públicas em Lages, que nos apoiam, que nos ajudam, que nos incentivam, que produzem junto com a gente, que nos provocam, né, que nos provocam a responder algumas dúvidas, enfim. Inclusive, hoje, Andréia, a própria área jurídica da FECAM também contribuiu com o nosso colegiado para que a gente orientasse os municípios, porque as câmaras de vereadores e outros órgãos estão solicitando a publicização das famílias que recebem benefício eventual, e há todo um debate sobre isso, na questão do sigilo, da ética, do respeito, né, de não colocar essas famílias em situação vexatórias. Então, a gente fez também uma orientação sobre esse assunto, que foi publicada hoje. Então, assim, dizer que este colegiado nosso do Estado de Santa Catarina, ele é um colegiado bastante forte, no sentido de tudo que ele tem produzido com aquilo que a gente tem nas associações de municípios e na FECAM. Então, agradecer mais uma vez a presença da Andréia, dizer que as portas estão sempre abertas, né? Agradecer a presença da Luciane, né, da deputada, eu chamo ela de Luciane, parece íntima, né? Da deputada Luciane, né, de todos os trabalhos que a gente tem feito nesses 12 anos que eu estou na FECAM, fazem 12 anos que a gente busca, né, esse apoio, esse suporte. Hoje já contamos com mais alguns deputados e deputadas sensíveis à assistência social, e aqui é importante a gente dizer isso, mas ainda é pouquíssimo, né, comparando o número de deputados que a gente tem. O Luan tem acompanhado isso, né, Luan? Da gente bater de porta em porta. Então, agradecer a presença do Luan, que está sempre à disposição, de um município muito pequenininho, o prefeito Orildo, que é Nova Itaberaba, que é o prefeito Marciano, né, Luan? E que o prefeito Marciano, quando assumiu a gestão lá, também estruturou toda a assistência social, né? Eles tinham um profissional, agora, há pouco tempo, né, e acabaram fazendo toda uma estrutura, contratando mais assistentes sociais, mais psicólogos, colocando o Luan como secretário, então, que é um exemplo também lá na região de estrutura de SUAS. Agradecer ao prefeito Orildo, que tem assumido, e aqui eu quero agradecer também ao presidente da CNM, ao Harold, eu tenho sempre agradecido ele quando eu tenho a oportunidade de ir lá no chat das lives, porque ele tem pautado a assistência social também como uma importante política junto aos gestores. E isso é fundamental, né? Quando na história a gente ouviu um presidente de uma confederação, um presidente de uma federação, nós tivemos algumas, né? Inclusive que já passaram pela FECAM e que sempre fizeram essa defesa dessa bandeira, né? Enfim, mas prefeitos e gestores que hoje falam de uma forma assim que a gente não fica apreensivo esperando o que ele pode falar, né? Que a gente sabe que conhece, que tem propriedade, que pode falar de uma forma... Não queremos nós que todas as palavras sejam 100% dentro da questão técnica, porque aí a gente vai querer demais, né?
e que sempre tem essa fala e essa defesa. Então, agradecer e deixar as portas da FECAM sempre abertas. Que vocês tenham uma excelente quinta e sexta-feira, né? Amanhã já é quinta, a gente já nem sabe mais quais são os dias, né? Enfim, e que as portas estão sempre abertas e que a gente tem outros espaços de debate, pode contar sempre com a FECAM e com o colegiado para as lutas do Congemas, ok? Muito obrigada, agradeço a todos que estão lá no chat. Essa gravação vai ficar no YouTube, então eu peço que a gente replique ela para quem a gente puder replicar, porque eu acredito que o conteúdo é um conteúdo de bastante consistência, né? Então, vamos dar visibilidade. Eu vou pedir para o Congemas publicar lá no Facebook do Congemas também, né? Para que a gente tenha, ela chegue ao Brasil todo. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigada. Boa noite, Anitta. Bom final de... Boa noite, Luan. Obrigada, Luan. Obrigada, Abração. Luciane.